Eu escondi o filho dele por 18 anos. Até o dia em que o destino os colocou frente a frente. Eu ainda me lembro do cheiro do café misturado com a maresia naquela manhã em Santos, 18 anos atrás. Foi a última vez que vi o Alex. Ele estava radiante, com os olhos brilhando mais que o sol do meio-dia, segurando a carta de aceitação daquela universidade de elite em Tóquio. Era o sonho dele. O design automotivo, a tecnologia de ponta, a chance de ser o melhor do mundo. E eu segurava, escondido no bolso do casaco, um exame de sangue positivo que pesava como uma tonelada. O Alex era o amor da minha vida, o tipo de homem que largaria a própria alma para carregar o meu mundo nas costas se eu pedisse. E era exatamente por isso que eu não podia contar. Se eu dissesse, estou grávida, ele rasgaria aquela passagem no mesmo instante. Ele ficaria, arrumaria um emprego qualquer e passaria o resto da vida me olhando com um amor misturado ao fantasma do que ele poderia ter sido. Eu o amava demais para ser a âncora que afundaria o seu futuro. Então, eu fiz a única coisa que uma mulher desesperada e apaixonada consegue fazer. Eu o destruí. Terminei com ele no meio da calçada, inventando uma desculpa fútil, dizendo que eu não acreditava em namoro à distância e que tinha conhecido outra pessoa. Vi o mundo dele desmoronar em segundos. A dor nos olhos do Alex foi a imagem que me assombrou por todas as noites nos 18 anos seguintes. Mudei de cidade na mesma semana. Saí de Santos e me escondi na imensidão de São Paulo. Troquei de número, fechei redes sociais e comecei do zero. Foi difícil? Não. Foi um inferno. Lidar com enjoos, o corpo mudando, e a solidão de uma cidade de pedra enquanto o amor da minha vida estava do outro lado do mundo, vivendo o sonho dele. Mas toda vez que o Thiago chutava o meu ventre, eu sentia que tinha feito a escolha certa. O Thiago era o fruto perfeito daquele amor, o pedaço do Alex que eu tinha permissão de guardar para mim. Os anos passaram como um borrão de trabalho duro e dedicação total. O Thiago cresceu e se tornou o espelho vivo do pai. Ele tem o mesmo sorriso torto do Alex, a mesma obsessão por detalhes técnicos e, ironicamente, a mesma paixão por engenharia e inovação. Eu o criei sozinha, dizendo que o pai era um homem incrível, que o destino tinha levado cedo demais. O que não era totalmente mentira, já que o Alex que eu conheci morreu para o meu mundo naquele dia em Santos. Eu me tornei uma contadora de sucesso, focada em fusões e aquisições, e o Thiago, um prodígio da tecnologia, acabou de ser contratado como trainee de ouro em uma das maiores holdings do país, a Nexus Tech. Eu estava orgulhosa, sentindo que finalmente o mar estava calmo. Até que recebi um memorando interno sobre a fusão do ano. A Nexus Tech estava sendo fundida com a Ichiban Solutions, um gigante japonês que estava trazendo sua sede para o Brasil. Como consultora sênior de contabilidade, eu tive acesso aos nomes dos executivos que chegariam na semana seguinte para assinar o fechamento do contrato. O meu sangue gelou quando li o nome no topo da lista. Alexandre Alex Vergueiro, CEO de Operações Globais. O mundo, que eu pensei ter controlado com o meu sumiço, deu uma volta completa e parou bem na minha frente. O Alex não era mais apenas o garoto de Santos com sonhos grandes. Ele era o tubarão que estava comprando a empresa onde o próprio filho acabara de começar a trabalhar. O pânico foi a minha primeira reação. Pensei em pedir demissão, em fugir novamente, mas o Thiago estava tão feliz. Ele falava do novo CEO como se fosse um deus da tecnologia, sem saber que aquele homem era o responsável por 50% do seu DNA. Mãe, você não tem noção. O cara é um gênio. Ele projetou os sistemas de IA que eu estou usando no projeto de integração. Quero muito que ele veja o meu trabalho. O Thiago dizia no jantar, os olhos brilhando exatamente como os do pai 18 anos atrás. Eu engoli o seco, sentindo o peso da mentira de uma vida inteira começando a rachar sob os meus pés. Eu não podia contar ao Thiago agora, não no momento mais importante da carreira dele. E eu não podia deixar o Alex descobrir. Ou podia. A reunião de integração estava marcada para a segunda-feira, às 9 da manhã, no 30º andar de um prédio espelhado na Faria Lima. Passei o final de semana sem dormir, ensaiando o que dizer se cruzasse com ele nos corredores. Eu mudei. Envelheci. De forma elegante, mas mudei. Talvez ele nem me reconhecesse. Talvez o ódio pelo que eu fiz tivesse apagado a minha imagem da memória dele. Mas o destino gosta de peças pregadas com requintes de crueldade. Na manhã da reunião, o Thiago me ligou desesperado. Mãe, esqueci meu crachá magnético e o tablet com a apresentação em cima da mesa de centro. Por favor, traz pra mim. Se eu me atrasar no primeiro dia do CEO novo, eu estou morto. Eu não tive escolha. Dirigi até a Faria Lima sentindo o coração martelar contra as costelas.
Entrei naquele prédio moderno todo de vidro e aço, sentindo que estava entrando em um tribunal onde eu seria a ré. Subi o elevador, entreguei as coisas para um Tiago radiante no lobby e quando me virei para sair, as portas do elevador executivo se abriram. O tempo parou de novo. Não era mais a maresia de Santos. Era o cheiro de perfume caro e ar-condicionado central. Lá estava ele, mais alto, mais imponente, com alguns fios grisalhos nas têmporas que o deixavam ainda mais bonito. O Alex saiu do elevador cercado de secretários e seguranças. Ele estava olhando para um tablet, dando ordens rápidas até que parou. Ele sentiu a minha presença antes de me ver. Ele levantou os olhos e o impacto foi físico. O reconhecimento foi instantâneo. Uma explosão de passado no meio do futuro. E o pior, o Tiago estava parado bem ao meu lado, sorrindo, pronto para se apresentar ao homem que ele não sabia ser o seu pai. Edith. 1. Pessoal, eu travei. Eu simplesmente travei no meio do saguão. O Alex ficou pálido. A caneta que ele segurava caiu no chão. O Tiago notou o clima e perguntou: Mãe, você conhece o Sr. Vergueiro? Edith 2. O Alex não tirava os olhos do Tiago. O choque de ver um clone de si mesmo, 18 anos mais jovem, parado ao lado da mulher que o abandonou, foi visível. Os seguranças dele ficaram confusos, sem saber se paravam ou se continuavam. Edith 3. Ele não disse oi. Ele não disse quanto tempo. Ele apenas caminhou na nossa direção com um olhar que misturava fúria, saudade e uma dúvida lancinante. Minha vontade era de sair correndo, mas meus pés pareciam colados no mármore. O silêncio do elevador e a sombra da dúvida no olhar de Alex. O lobby da Nexus Tech parecia ter sido sugado para dentro de um vácuo. O som metálico da caneta de Alex atingindo o chão de mármore ecoou como um disparo. Eu senti o sangue fugir do meu rosto, deixando as minhas extremidades geladas, enquanto o Tiago, com a inocência de quem não carrega segredos, alternava o olhar entre mim e o homem que era a sua imagem cuspida e escarrada 18 anos mais velha. Alex não se moveu. Ele não piscou. Ele estava ali, o CEO implacável que dominara o mercado asiático, paralisado diante de uma mulher que ele provavelmente enterrou em uma cova rasa de mágoas em Santos. A tensão era tão palpável que os secretários ao redor dele começaram a cochichar, confusos com a quebra súbita de protocolo do seu líder. Mãe, está tudo bem? O Tiago perguntou, dando um passo em minha direção e colocando a mão no meu ombro. Aquele gesto, tão simples e protetor, foi o golpe de misericórdia. Alex desviou o olhar de mim para a mão do Tiago no meu ombro, e depois para o rosto do rapaz. Eu vi o momento exato em que a matemática do passado começou a ser feita na cabeça dele. Ele viu as sobrancelhas, o formato do queixo, a maneira como o Tiago inclinava a cabeça. Era como se ele estivesse a olhar para um fantasma da sua própria juventude. Senhor Vergueiro? O Tiago insistiu, estendendo a mão para o cumprimento que ele ensaiara a manhã toda. Eu sou o Tiago, trainee da área de desenvolvimento. É uma honra conhecê-lo. Alex não apertou a mão dele de imediato. Ele parecia estar a lutar contra o impulso de sair a correr ou de gritar. Ele olhou para mim de novo, e o que vi nos seus olhos não foi saudade. Foi uma fúria gélida, uma acusação silenciosa que dizia: Tu tiraste-me isto. Eu sustentei o olhar por um segundo, o tempo suficiente para ele entender que eu não ia desabar ali, na frente de toda a empresa. Recuperei a minha postura de consultora sênior. Ajeitei o meu blazer e forcei a voz mais profissional que consegui encontrar nas profundezas do meu pânico. Tiago, o Sr. Vergueiro tem uma reunião de fusão agora. Não vamos tomar o tempo dele, eu disse. A minha voz saindo num tom que soava estranho até para mim. Alex, prazer em rever-te. Sucesso na nova empreitada. Tentei girar nos meus saltos para sair dali, mas a voz dele finalmente saiu, baixa e rouca, cortando o ar como uma lâmina de aço. Espera! A palavra foi uma ordem, não um pedido. Alex fez um sinal imperceptível para os seus assessores, que recuaram imediatamente, criando um círculo de privacidade artificial no meio do lobby movimentado. Ele deu um passo à frente, ignorando o Tiago por um momento, focando toda a sua energia predatória em mim. 18 anos. 18 anos e apareces aqui, no dia da minha fusão com um rapaz que tem os meus olhos? O Tiago franziu a testa, a confusão instalando-se no seu rosto jovem. O que é que o senhor disse? Perguntou o meu filho, a voz a começar a subir de tom. Tiago, vai para a tua mesa. Agora. E eu ordenei, sentindo que a verdade estava prestes a explodir de forma descontrolada. Mas o Tiago não era mais uma criança que eu pudesse mandar para o quarto. Ele sentiu que algo monumental estava a te acontecer.
Ele olhou para Alex, depois para mim, e a semelhança física que ele sempre atribuiu a um pai que morreu cedo começou a ganhar um novo significado, muito mais vivo e assustador. O Alex ignorou o meu comando e continuou a olhar para o Tiago, mas desta vez com uma ternura dolorosa que me partiu o coração. Quantos anos tens, Tiago? E a Alex perguntou, ignorando completamente a minha presença. O Tiago hesitou, olhando para mim como se pedisse permissão, mas a curiosidade foi mais forte. 18, senhor. Faço 19 em novembro. Eu vi o Alex fechar os olhos por um breve segundo, como se estivesse a processar o golpe. A conta batia. A data batia. O meu sumiço repentino em Santos, o término sem sentido, a fuga, tudo fazia um sentido cruel agora. Ele voltou a abrir os olhos, e a frieza de CEO tinha desaparecido, substituída pelo homem ferido que eu deixei para trás. Preciso que venham à minha sala. Agora. Os dois! Disse Alex, virando as costas e caminhando em direção ao elevador privativo sem esperar por uma resposta. O Tiago olhou para mim, os olhos cheios de perguntas que eu não estava pronta para responder. Mãe, quem é ele? Por que é que ele disse aquilo sobre os olhos? Tu disseste que o meu pai tinha morrido num acidente antes de eu nascer. O peso da mentira de 18 anos começou a esmagar-me. Eu não podia fugir agora. Se eu saísse por aquela porta, perderia o Tiago para sempre. Se eu subisse aquele elevador, o mundo que eu construí com tanto sacrifício seria reduzido a cinzas. Subimos o elevador em silêncio. Um silêncio tão denso que eu sentia que podia cortá-lo com uma faca. O Tiago estava no canto, apertando o seu tablet, a respiração errática. Alex estava de costas para nós, olhando para o reflexo da cidade nos vidros do elevador. Quando as portas se abriram no andar da presidência, fomos conduzidos a uma sala imensa, com vista para toda a extensão da Faria Lima. Alex fechou a porta e trancou-a. Ele tirou o paletó, jogou-o sobre a mesa de carvalho e virou-se para mim, ignorando completamente a grandiosidade da fusão que deveria estar a assinar naquele momento. Tu mentiste-me, ele disse, a voz num sussurro que carregava mais dor do que um grito. Tu deixaste-me ir para o Japão a achar que não me amavas, enquanto carregavas o meu filho no ventre? Tu deixaste-me viver 18 anos de solidão-me. Eu casei-me com o trabalho porque achava que nada mais fazia sentido depois de ti. O Tiago deu um passo atrás, o rosto pálido. Filho, tu és o meu pai? A voz do Tiago saiu num fio. Eu tentei falar, tentei explicar sobre o Japão, sobre os sonhos dele, sobre como eu não queria ser o fardo que o impediria de voar, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Eu tinha passado 18 anos a ensaiar este momento, e agora que ele estava aqui, eu era apenas uma mãe assustada que via o castelo de cartas desabar. Edit 1. Pessoal, o Tiago está em choque. Ele acabou de se sentar na cadeira da presidência, a tentar respirar. O Alex está a andar de um lado para o outro, a gritar que vai pedir um teste de DNA, embora saiba que não precisa. Edit 2. A secretária de Alex está a bater a porta sem parar, a dizer que os advogados japoneses estão à espera para a assinatura do contrato de fusão. Ele gritou: "Mande-os para o inferno! Agora não!" Edit 3. O olhar que o Tiago me lançou agora... Nunca ouvi olhar para mim assim. É um olhar de traição. Sinto que o perdi no momento em que ele encontrou o pai. O estilhaçar do herói e o peso de 18 anos de ausência. A sala da presidência, com suas paredes de vidro que davam para o horizonte infinito de São Paulo, parecia subitamente pequena demais para conter a magnitude daquela revelação. O ar-condicionado trabalhava no máximo, mas eu sentia o suor frio escorrer pelas minhas costas, colando a seda da minha blusa à pele. O Tiago estava sentado em uma das poltronas de couro italiano, as mãos enterradas nos cabelos, os ombros sacudindo num ritmo silencioso que me dilacerava. O Alex, por outro lado, parecia um animal enjaulado. Ele caminhava de um lado para o outro, os sapatos de cromo estalando contra o piso de madeira nobre, até que parou bruscamente diante de mim. O rosto dele, antes uma máscara de controle corporativo, estava desfigurado pela dor e por uma indignação que ele não tentava mais esconder. Um acidente? Tu disseste-lhe que eu morri num acidente? A voz dele saiu baixa, mas carregada de uma eletricidade perigosa. Tu mataste-me pra ele, Mi. Tu apagaste-me da existência do meu próprio filho como se eu fosse um erro, um rascunho que precisava de ser jogado fora. Eu tentei dar um passo em direção ao Tiago, mas o olhar que ele me lançou quando levantou a cabeça foi o golpe mais duro que recebi em toda a minha vida. Não havia amor ali. Havia um estranhamento profundo, uma decepção que transformava o meu filho num completo desconhecido. Mãe, como é que pudeste? E o Tiago perguntou, a voz saindo falha, rouca de incredulidade. Eu passei todos os dias dos pais a olhar para o céu, a achar que tinha um herói lá em cima. Eu ia ao cemitério, mãe.
Eu levava flores para um túmulo que tu escolheste ao acaso só para sustentar a tua mentira. O meu coração parou. Eu não tinha pensado no peso daquelas visitas ao cemitério municipal, onde eu o levava para visitar o túmulo de um parente distante, que eu fingia ser o pai dele. Eu achei que estava a protegê-lo da dor de ser rejeitado. Mas, na verdade, eu estava a cultivar uma ferida que agora se abria de forma purulenta. Eu fiz isso pelo Alex, gritei, finalmente deixando a minha barreira de controle ruir. As lágrimas presas por 18 anos começaram a transbordar. Alex, tu tinhas 19 anos, tu tinhas o mundo nas mãos. Se eu te contasse, tu nunca terias ido para o Japão. Tu terias ficado naquela garagem em Santos, a consertar carros de luxo que nunca serias dono, em vez de seres o homem que és hoje, a comprar empresas e a mudar o mundo da tecnologia. Eu amava-te tanto que preferi que me odiasses do que te veres a desistir de ti próprio por causa de um descuido nosso. O Alex parou a escassos centímetros de mim. O cheiro do seu perfume, uma mistura de sândalo e algo que me lembrava o Mar de Santos, invadiu os meus sentidos. Ele segurou os meus ombros com uma firmeza que não era agressiva, mas desesperada. Tu não tinhas o direito de decidir por mim, Meh. Tu não tinhas o direito de me roubar os primeiros passos dele, as primeiras palavras, a formatura na escola. Tu achas que este sucesso, estes bilhões, valem mais do que ver o meu filho crescer? Eu teria trocado Tóquio, a Ichiban, cada patente que registrei, eu teria trocado tudo por um domingo de manhã com vocês. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo toque insistente do telefone na mesa de Alex. A fusão. O mundo lá fora não parava para dramas familiares 18 anos atrasados. Os advogados japoneses, os acionistas, os jornais de economia, todos esperavam pelo homem que naquele momento só queria voltar no tempo. Alex caminhou até a mesa, mas em vez de atender, ele arrancou o cabo do telefone da parede com um movimento violento. O Thiago levantou-se lentamente. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ele caminhou até ao Alex e ficou parado diante dele. A semelhança era assustadora. 2 homens, 2 versões do mesmo destino, separados por um segredo que agora os unia de forma traumática. Tu és mesmo o meu pai? Perguntou o Thiago, procurando nos olhos de Alex alguma prova que não fosse apenas física. O Alex estendeu a mão e, com uma hesitação que eu nunca vi nele, tocou o rosto do filho. Os dedos dele traçaram a linha do maxilar do Thiago, exatamente como eu fazia quando ele era pequeno. Sou o Thiago, sou o teu pai, e eu prometo-te... Eu não sabia. Eu nunca te abandonaria se soubesse. O Thiago fechou os olhos ao toque do pai, e naquele momento eu senti-me a pessoa mais excluída do mundo. Eu era a vilã da história que eu mesma escrevi como um ato de amor. Eu preciso de sair daqui, disse o Thiago, afastando-se do toque de Alex. Eu preciso de respirar. Mãe, eu não consigo olhar para ti agora. Cada memória que eu tenho da minha infância parece uma cena de um filme mentiroso. Eu não sei quem tu és. Ele pegou no tablet e no crachá que eu lhe tinha levado, o motivo irônico de todo este encontro, e caminhou em direção à porta. Alex tentou impedi-lo, mas eu segurei o braço dele. Deixa-o ir, Alex. Ele precisa de processar. Deixar ir? Eu já o deixei ir por 18 anos por tua causa. Alex rugiu, soltando-se de mim. Ele seguiu o Thiago até ao corredor, mas o elevador já se tinha fechado. Voltamos para a sala imensa, agora vazia de qualquer esperança de normalidade. Alex olhou para mim com um desprezo que doeu mais do que qualquer bofetada. Tu vais contar-me tudo. Cada detalhe. Desde o dia em que te foste embora até hoje. E depois... Depois eu vou descobrir como é que vou tirar o meu filho desta mentira que tu criaste. Porque a partir de agora, a fusão não é entre empresas. É entre a minha vida e a dele. E tu? Tu vais ter de descobrir onde é que cabes no meio disto tudo. Fiquei sentada naquela sala de vidro enquanto o sol da tarde começava a descer sobre São Paulo, tingindo os prédios de um laranja que parecia fogo. O Thiago não atendia o telemóvel. O Alex estava noutra sala, a dar ordens aos advogados para adiarem a assinatura do contrato por tempo indeterminado, arriscando bilhões de dólares apenas para ter tempo de perseguir o filho que ele acabara de descobrir. Eu estava sozinha com a minha verdade, percebendo que o sacrifício que eu fiz para dar asas ao Alex tinha acabado por queimar as minhas próprias asas. O passado tinha voltado para cobrar os juros, e a conta ia ser paga com o amor do meu filho. Edit 1. Pessoal, o Thiago desapareceu. Ele não foi para a mesa dele, não atende às minhas chamadas e a localização do telemóvel dele foi desligada. Estou a ter um ataque de pânico aqui no escritório. Edit 2. O Alex acabou de me mandar um e-mail, curto e grosso. DNA marcado para amanhã às 8 horas. Leva-o, ou eu mando a polícia buscar-vos por alienação parental. Ele está furioso, e ele tem os melhores advogados do mundo.
Edit 3. Acabei de receber uma mensagem do Thiago. Só diz: não voltes para casa hoje. Vou dormir na faculdade. Não quero falar com a mãe que conheci. Eu sinto que a minha vida acabou. O teste de DNA e a demolição das memórias de infância. A manhã de terça-feira em São Paulo nasceu com aquele céu cinzento e opressor, onde a garoa fina parecia lavar a cidade, mas não conseguia limpar a sujeira que eu sentia na alma. Eu não dormi. Passei a noite sentada no sofá da sala, olhando para o porta-retratos do Thiago no dia da sua formatura do ensino médio, onde ele sorria com aquele mesmo brilho que o Alex tinha quando me beijava nas areias de Santos. O silêncio do apartamento era ensurdecedor. O quarto dele estava vazio, e o cheiro do perfume de adolescente dele parecia uma acusação flutuando no corredor. Às 7h45, eu já estava na porta do laboratório de elite nos Jardins. O Alex chegou 2 minutos depois, num sedã blindado que parecia um tanque de guerra executivo. Ele desceu do carro com um semblante de pedra, sem olheiras, sem cansaço aparente. O tipo de homem que a fúria mantém alimentado. Onde está ele? Foi a primeira coisa que Alex me disse. Sem bom dia, sem preâmbulos. A voz dele era um chicote. Eu apontei para dentro do laboratório, onde o Thiago já estava sentado num canto, de capuz levantado, tentando esconder o rosto inchado. Quando entramos, o Thiago não se levantou. Ele apenas olhou para o Alex com uma curiosidade dolorosa, e depois para mim com um desprezo que me fazia querer desaparecer. O processo foi rápido e burocrático, mas o silêncio na sala de coleta era tão denso que o barulho da agulha perfurando a pele parecia um estrondo. O Alex não desviou o olhar do Thiago nem por um segundo. Ele observava cada detalhe do filho, como se estivesse a tentar memorizar 18 anos em 5 minutos. O resultado sai em 3 horas. Fiz questão de pagar pela urgência máxima. Alex disse ao sairmos para uma calçada molhada. Ele segurou o braço do Thiago antes que o rapaz pudesse fugir para o metrô. Thiago, vem comigo. Vamos almoçar. Eu quero falar contigo sem intermediários. O olhar que ele me lançou ao dizer intermediários foi como uma facada. Eu era agora um obstáculo, uma estranha que sequestrara a história de ambos. O Thiago hesitou, mas a sede de respostas foi maior que a mágoa. Ele entrou no carro do Alex e eu fiquei ali, sozinha na calçada, vendo o carro sumir no trânsito caótico, sentindo que a minha vida estava a ser levada embora num banco de couro legítimo. Passei as 3 horas seguintes a caminhar sem rumo. Entrei numa livraria, saí de um café, tentei trabalhar no telemóvel, mas as planilhas de fusão da Nexus Tech pareciam códigos de uma língua morta. Às 11 horas, o meu telemóvel vibrou. Um e-mail do laboratório. O anexo em PDF era a sentença final. 99,99% de probabilidade de paternidade. Eu já sabia, o mundo já sabia, mas ver o papel impresso tornava o meu crime de silêncio oficial. 10 minutos depois, Alex ligou. Estamos no restaurante do hotel, vem pra cá, agora. O restaurante era reservado, com mesas distantes o suficiente para que ninguém ouvisse o drama que estava prestes a atingir o seu ápice. Alex e Thiago estavam sentados frente a frente. O prato de comida do Thiago estava intocado, o de Alex também. O envelope com o resultado estava sobre a mesa, aberto. Então agora é oficial, eu disse, sentando-me e sentindo o peso do mundo nos ombros. Alex, eu sei que estás furioso, mas por favor, tenta entender o contexto da época. Nós éramos crianças. Crianças fazem castelos de areia, Mi. Adultos assumem responsabilidades. Alex interrompeu, a voz vibrando de uma raiva controlada que era muito pior que um grito. Eu passei as últimas 3 horas a ouvir o meu filho falar sobre a vida dele. Eu ouvi sobre o curso de robótica que ele quase não fez porque o dinheiro estava curto. Eu ouvi sobre as noites em que ele chorou a pensar que o pai tinha morrido como um herói. E sabes o que dói mais? É saber que eu podia ter dado tudo a este rapaz. Eu podia ter sido o mentor dele, o suporte dele. Tu transformaste a minha vida numa conta bancária de sucessos vazios enquanto o meu filho contava moedas para pagar a faculdade. Eu nunca deixei faltar nada ao Thiago. Eu reagi, a minha voz subindo de tom, atraindo olhares dos garçons. Eu trabalhei em 2 empregos. Eu virei noites a estudar contabilidade para lhe dar o melhor. Eu não queria o teu dinheiro, Alex. Eu queria a tua liberdade. Se tu soubesses dele, tu terias voltado do Japão no primeiro mês. Tu nunca terias sido o CEO da Ichiban. Tu serias um homem amargurado num subúrbio qualquer, a olhar para mim e a pensar no que poderia ter sido. Eu dei-te o mundo, Alex. Tu não me deste o mundo, Meh. Tu escolheste por mim qual mundo eu deveria habitar. Alex rugiu, batendo com a mão na mesa. O Thiago levantou-se bruscamente, a cadeira arrastando-se com um barulho estridente. Parem! Os dois! O Thiago gritou, as lágrimas finalmente vencendo a barreira do orgulho.
Vocês estão a discutir sobre quem sacrificou o quê, mas ninguém me perguntou nada. Mãe, tu mentiste-me todos os dias por 18 anos. Cada eu te amo que me disseste estava manchado com essa mentira. E tu, Alex? Tu és um estranho que chega num carro blindado e acha que pode comprar o tempo perdido com um cargo na tua empresa. O Tiago olhou para o Alex com uma firmeza que me gelou o sangue. Eu não quero o teu dinheiro, e não quero o teu sobrenome. E mãe, eu não consigo voltar para aquele apartamento. Eu olho para as paredes e sinto que estou a viver dentro de uma ficção. Eu vou pedir transferência para a filial da Nexus em Curitiba. Eu preciso de distância de vocês os dois. O Tiago virou as costas e saiu do restaurante, deixando o silêncio mais pesado da história para trás. Alex ficou parado, olhando para a porta por onde o filho tinha acabado de sair. Ele não foi atrás dele desta vez. Ele sabia que o Tiago era igual a ele. Quando tomava uma decisão, não havia volta. Alex voltou o olhar para mim, e pela primeira vez vi lágrimas nos olhos do homem de gelo da Faria Lima. Parabéns, me. Ele sussurrou, a voz quebrada. Tu querias dar-me liberdade? Pois bem, olha para nós. Eu sou livre. Tu és livre. E o nosso filho é livre de nós os dois. Tu destruíste a única coisa que realmente importava para salvar uma carreira que eu trocaria por um único abraço dele na infância. A fusão vai acontecer amanhã. Eu vou assinar os papéis. Mas não me procures mais. Tu não és a mulher que eu amava em Santos. Tu és apenas uma estranha que me deu um filho e me tirou no mesmo dia. Ele levantou-se, pegou o paletó e saiu sem olhar para trás. Fiquei sozinha na mesa, com 2 pratos de comida fria e um teste de DNA que provava que a biologia é exata, mas as escolhas humanas são um desastre sem reparação. Eu tinha tentado ser a heroína da vida do Alex, mas acabei por ser a vilã da vida do meu filho. O sol de São Paulo finalmente saiu, iluminando os prédios espelhados, mas para mim o mundo tinha ficado completamente às escuras. Edit 1. Pessoal, o Tiago já mandou o pedido de transferência. O RH da empresa já está a processar. Ele nem passou em casa para pegar as roupas dele. Disse que a Carol, minha irmã, vai despachar as malas dele por transportadora. Edit 2. O Alex assinou a fusão hoje. Saiu em todos os jornais. Ele aparece na foto com uma expressão vazia, segurando a caneta como se fosse uma arma. Ele não mencionou o Tiago, mas soube que ele criou um fundo de investimento secreto no nome do filho. Edit 3. Estou no quarto do Tiago deitada na cama dele. Eu tentei ser a mãe perfeita, tentei proteger toda a gente, e no fim, estou sozinha. O preço da liberdade que eu dei ao Alex foi a minha própria solidão. O último código, o reencontro em Santos e a redenção das cinzas. 2 anos se passaram desde aquele dia fatídico no restaurante dos Jardins. 2 anos em que o silêncio do Tiago foi a trilha sonora da minha vida. Eu continuei na Nexus Tech, mas mudei de setor. Não conseguia mais olhar para os relatórios de fusão sem sentir o gosto de ferro na boca. O Alex. Ele transformou a Ichiban Solutions numa potência inalcançável, mas os tabloides de economia diziam que ele se tornara um eremita corporativo. Ele vivia entre Tóquio e São Paulo, mas nunca mais foi visto em festas ou eventos sociais. Ele assinou os papéis, ele ganhou os bilhões, mas o olhar dele nas fotos de jornal era o de um homem que habitava um castelo de areia. Eu mandava mensagens para o Tiago toda semana. Bom dia, filho. Vi isso e lembrei de ti. Espero que estejas bem. Ele nunca respondia, mas eu via os 2 tracinhos azuis no WhatsApp. Ele lia, e isso era o meu oxigênio. A mudança começou com um convite inesperado. O Tiago ia apresentar o seu projeto final de mestrado em Engenharia de Sistemas em Santos, na mesma universidade onde o Alex e eu costumávamos matar aula para ver o pôr do sol. Ele enviou o convite por e-mail, sem texto, apenas o anexo com o local e a hora. Eu sabia que o Alex também tinha recebido. O meu coração disparou. Era o momento da verdade. 18 anos depois daquela despedida amarga naquelas mesmas ruas. Dirigi de São Paulo para Santos sentindo o cheiro da maresia invadir o carro conforme eu descia a serra. O passado não estava mais nos espelhos retrovisores. Ele estava bem ali na frente, esperando por mim. O auditório estava lotado. O Tiago estava no palco, usando um terno azul marinho que o deixava idêntico ao Alex no dia em que nos conhecemos. Ele falava com uma eloquência que hipnotizava a plateia. O tema era Ética e Transparência em Algoritmos de IA. A ironia não passou despercebida por mim. No fundo da sala, escorado na parede lateral, eu vi o vulto imponente. O Alex estava lá. Ele não estava na primeira fila. Ele não queria ser o centro das atenções. Ele estava apenas observando o seu legado vivo. Nossos olhos se cruzaram por um breve segundo. E não houve ódio. Houve apenas um reconhecimento exausto de 2 sobreviventes de uma guerra que nós mesmos declaramos.
No final da apresentação, os aplausos foram ensurdecedores. O Thiago desceu do palco, cercado por professores e recrutadores. Ele ignorou todos. Ele caminhou lentamente em nossa direção. Ele parou entre mim e o Alex. O silêncio que se seguiu não era mais aquele silêncio cortante da Faria Lima. Era um silêncio de mar calmo após a tempestade. O Thiago olhou para o pai e, pela primeira vez, estendeu a mão de forma genuína. "Obrigado por vires, Alex", ele disse. O Alex apertou a mão do filho com uma força que fazia os seus nós dos dedos ficarem brancos. "Eu não perderia isto por nada no mundo, Thiago. Tu és brilhante. Muito mais do que eu jamais fui." Depois, o Thiago virou-se para mim. Eu estava pronta para o desprezo. Pronta para o mãe, entre aspas. Mas ele apenas me olhou com uma tristeza madura. "Eu passei 2 anos a odiar-te, mãe. A odiar a tua mentira e o teu controle. Mas depois comecei a trabalhar 16 horas por dia para construir a minha própria carreira. E percebi o peso de estar sozinho no topo. Eu não concordo com o que fizeste. Eu nunca vou concordar em ter sido privado do meu pai. Mas eu entendo que o fizeste por um amor torto. Um amor que se esqueceu de si próprio para dar tudo ao outro." Ele deu um passo à frente, e pela primeira vez em 2 anos, ele abraçou-me. Foi um abraço rápido, mas que removeu as pedras que bloqueavam o meu peito. Fomos os 3 caminhar na areia perto do canal onde tudo começou. O Alex e o Thiago caminhavam à frente, discutindo detalhes técnicos de motores elétricos. E eu ia um passo atrás, observando as 2 silhuetas que eu tanto amava. O Alex parou, olhou para o mar e depois para mim. "Eu nunca vou perdoar o tempo que perdi-me", ele disse, a voz levada pelo vento. "Mas o Thiago convidou-me para ser o mentor da startup dele. Eu vou deixar a presidência da Itiban. Vou voltar para cá. Quero ensinar-lhe o que sei, e quero que ele me ensine quem ele é." Eu sorri, as lágrimas finalmente sendo de alívio. Eu não recuperei o Alex como marido, e talvez nunca recuperasse o Thiago como o filho dependente que ele era, mas eu tinha dado a eles a chance de se encontrarem. O sacrifício que eu fiz há 20 anos quase destruiu tudo. Mas no fim, a verdade provou ser a maior inovação de todas. O Thiago não era um herói de cemitério. Ele era um homem de carne e osso, construído pela minha força e pelo gênio do pai. Sentamo-nos num quiosque simples, pedimos 3 águas de coco e assistimos ao sol se pôr atrás do Porto de Santos. Não havia fusões bilionárias, não havia carros blindados, não havia mentiras. Havia apenas uma família fragmentada, tentando colar os pedaços com a única cola que sobrevive ao tempo: a honestidade bruta. Eu olhei para o Alex, que ria de uma piada do Thiago, e percebi que, embora eu tivesse errado no método, o resultado final, aquele rapaz incrível diante de mim, valeu cada noite de solidão. A saga da mãe perfeita terminou ali, e a vida real, imperfeita e bela, finalmente começou. Edit 1. Pessoal, o Alex comprou uma casa em Santos, perto da minha. Ele e o Thiago passam os fins de semana a desmontar motores velhos e a montar drones. Eles parecem 2 crianças grandes. Edit 2. Eu e o Alex saímos para jantar ontem. Sem advogados, sem negócios. Só falamos sobre o Thiago e sobre como o Mar de Santos continua igual. Não sei se vamos voltar, mas voltamos a ser amigos. E isso é mais do que eu esperava. Edit 3. O Thiago registrou a sua primeira patente. O nome da empresa dele é Santos & Son. Ele colocou-me como diretora financeira. Ele diz que ninguém cuida das contas como a mãe dele. Eu finalmente estou em paz.